Vamos entrar aqui para a gente gravar. Estamos ao vivo. Sejam todas muito bem-vindas. Quem está nessa live de hoje, quem vai assistir essa live de forma gravada, eu não sei, mas sejam todas muito bem-vindas. Oi, Carla, tudo bem com você? É um prazer ter cada uma de vocês aqui. Estou transmitindo nas duas plataformas, que a gente não fala muito o nome, porque as plataformas não gostam muito dessa concorrência aí, né? Mas sejam todos muito bem-vindas. Oi, Dene, prazer ter você aqui. Então, hoje a gente vai falar, né, como que a gente pode fortalecer os nossos relacionamentos. E uma vez por semana eu vou estar aqui novamente, né? Tinha dado uma pausa nas lives, mas novamente a gente vai estar por aqui. Para quê? Para a gente ir fortalecendo esse vínculo de novo. Agora tenho outros projetos que já estão em andamento, já estão caminhando. Então a gente vai estar aqui novamente, tá bom? E vai ser uma alegria compartilhar isso com vocês. E hoje a gente vai falar dessa força, né, dos relacionamentos, daquilo que a gente pode fazer, fortalecer, melhorar, porque todas nós temos, então, algo, objetivos, e sempre passa pelas nossas relações. Estava com saudade das suas lives. Ai, que bom! Eu também estava com saudade de vocês, sabe? Vou voltar a compartilhar lá no nosso grupo também, tá bom, querida? Eu vou estar mais lá. A minha mãezinha está com alguns probleminhas de saúde, na próxima semana ela vai fazer cirurgia, e daqui a pouquinho as coisas já vão estar um pouquinho mais tranquilas e vai normalizando e a gente vai voltando, né? Porque eu, assim como cada uma de vocês, eu também sou um ser humano, também tenho os meus desafios por aqui, a gente tem algumas lutas também, e aí, às vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente fica um pouquinho lotada de coisas, né? Mas tá tudo jóia aqui. Oi, Fabiana, seja bem-vinda, querida. Oi, Pamela, tudo jóia? Que bom ver todas vocês aqui. Então, a gente vai entrar no nosso assunto, porque a gente tem um tempo mais curtinho aqui hoje, tá? Porque tem o atendimento meio-dia, e aí a gente não pode furar. Então, antes do meio-dia, a gente encerra, combinado? Então, vamos lá. Para a gente manter aí os nossos relacionamentos fortes, para que a gente possa se fortalecer nesses relacionamentos, porque a nossa vida passa por relacionamentos. Eu gosto de contribuir com vocês, assim, compartilhar dos cursos que eu faço, das minhas formações, das especializações, de tudo aquilo que eu faço esse aprofundamento, eu gosto de compartilhar com vocês em primeira mão. E algo bem profundo, assim, que tocou o meu coração, quando eu fui fazer uma das minhas formações, e, e era um curso, assim, bastante interessante, mas ele era, assim, financeiramente falando, ele era um curso, assim, bem robusto, né? E foi 3 dias de curso, esse sábado, domingo, de manhã até a noite, até as 10 da noite, mas num desses momentos, a minha mentora lá, a professora, ela já é, assim, um pouco mais velha, ela tem 40 anos de estrada naquilo que hoje eu faço, né? Dentro das constelações familiares. Oi, querida, bom dia, tudo bem? Grande abraço para você também, querida. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. Então, ela falou lá, o nome do curso, da formação que eu fui fazer era Êxito na Vida e Êxito na Profissão. E quando a gente estava na metade assim do curso já, ela disse: Eu vou contar uma coisa para vocês que vocês ainda não entenderam e que vocês precisam prestar muito atenção nisso na vida de vocês. E em todos os lugares que vocês forem, vocês precisam prestar atenção, que é aí que vai morar o êxito na vida, o êxito na profissão, nas relações. Então, vocês prestem atenção. Não existe uma vida, ela contando para gente, não existe uma vida que tenha êxito sem ter boas relações. Não existe
uma boa profissão, um sucesso, o êxito, o crescimento numa profissão, se você não tiver boas relações, bons relacionamentos. Então, os bons relacionamentos vão ditar as regras para vocês terem êxito em qualquer coisa que vocês façam. Que aí eu fiquei, sabe, pensativa sobre isso, mas aí houve uma pessoa que perguntou e disse assim: mas como que a gente vai conseguir vencer isso e, para poder avançar? Porque existe tantas pessoas difíceis, existe pessoas que às vezes, sabe assim, aí teve um lá que falou assim, ó, sabe assim, aquelas pessoas, tem gente que o santo não bate, ela dizia. Oi, Cris, seja bem-vinda, querida, é um prazer ter você, tá? Aqui com a gente. Então, aí a pessoa perguntou para ela, disse, tem gente que nem o santo não bate, e é muito difícil, e é muito desafiador. E aí ela foi explicar para gente isso que eu trouxe aqui para vocês fortalecer os relacionamentos de vocês. Isso vale para o relacionamento na família, para o relacionamento de casal, para o relacionamento no trabalho, para o relacionamento nas amizades, para os seus relacionamentos sociais. Todo relacionamento que vocês tiverem, vocês têm que prestar atenção nesses 3 pontos que eu vou falar para vocês. Anotem se vocês quiserem, porque é bastante importante saber sobre isso, tá? Então, o primeiro ponto é o pertencimento. Dentro da visão sistêmica, que é uma das abordagens que eu trabalho, né? Dentro da constelação familiar, dentro dos meus atendimentos terapêuticos, dentro das minhas mentorias, eu trabalho com a visão sistêmica. E às vezes as pessoas perguntam assim, Elisete, como você consegue ter tanto resultado, às vezes num curto espaço de tempo, com determinado assunto? Né? Tanto dentro dos atendimentos, como às vezes outros profissionais da mesma área, assim, que eu atuo, a gente troca algumas figurinhas e eles dizem, mas como você consegue isso? Como você consegue esse resultado muito mais enxuto? É porque eu trabalho com a visão sistêmica. Isso abre um leque bastante grande, mas ele é muito pontual na solução dos problemas, na solução das dificuldades. Então, a gente consegue mapear aí muita coisa boa, tá? Então, eu vou contar um pouquinho sobre isso para vocês aqui, para você já conseguir identificar na sua vida como você pode fazer isso. E quando você já olha para isso na sua vida, você já tem um bom resultado. Ah, Elisete, mas aí depois eu quero avançar, eu quero fazer melhor. Tem coisas que ainda não foram, não funcionaram. Não tem problema. Conforme você vai desenvolvendo essa habilidade, você vai conseguindo maiores resultados. E aí você começa a fortalecer os seus relacionamentos, começa a abrir o seu leque de relacionamentos, consegue ir para a vida muito mais fortalecido. Então você vai fortalecer esses vínculos. E aí entra aquilo que aquela minha mestre tinha falado na ocasião, nessa minha formação, que a gente aí então vai conseguir fortalecer esse êxito na vida e na profissão, né? Nos relacionamentos de casal, enfim, todas essas áreas que eu citei para vocês. Então, o que que é esse pertencimento? Pertencimento, a gente vai olhar que todas as pessoas pertencem. Todas quem? Lá no seu ciclo familiar, todas as pessoas da sua família pertencem ao seu sistema. E até esse final de semana, o meu sogro estava comentando que ele viu na televisão uma entrevista e tal, e ele não soube muito explicar direitinho como que foi, né? Mas, enfim, estava passando ali que um especialista estava falando que os primos
Não existe primo de primeiro grau, segundo grau e tal, porque não existe isso. Porque não são parente, não fazem parte. Família é pai, mãe, os filhos e os sobrinhos ali. Mas não existe primo de primeiro, segundo, terceiro grau. Aí eu penso, isso principalmente as pessoas que já experimentam, já estão dentro dessa visão sistêmica, eles sabem que pertencem. A única coisa que às vezes eles querem tirar assim dos nossos olhos, querem ludibriar as pessoas, é de fazer exclusão. Então, esse pertencimento vem falar exatamente sobre isso. Não existe, você não pode excluir. Ah, Elisete, mesmo aquele parente meio difícil é parente, mesmo aquele parente mais distante, se tem uma configuração até a sétima geração, a gente tem uma ligação forte, ok? E até a sétima geração, até esse final de semana, a gente estava calculando, tem 4.000 e tantas pessoas na nossa árvore genealógica. Então, é muita gente, mais ou menos, né? Olhando só aí para as hierarquias de pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, assim, tá? Sem olhar muito os braços laterais, que são os tios e primos, mas tem 4.000 e tantas pessoas, em média, num sistema familiar até a sétima geração. Então, pertencimento, ele faz com que a gente pertença a um sistema, a uma família. Quando você exclui alguém, isso funciona no trabalho? Funciona no trabalho também. Quer ver um trabalho dar ruim, dar errado, ter problema? É quando você ignora alguém e finge que você é melhor do que aquele alguém e não dá mais importância. Ou um outro, um outro exemplo é quando alguém sai e você vai ocupar essa vaga de trabalho, e não o lugar da pessoa. Você não ocupa nunca o lugar de ninguém, você ocupa essa vaga de trabalho. E aí, quando a gente desrespeita quem estava ali anteriormente, a gente não está aí obedecendo ou respeitando uma ordem, que é a segunda que eu ia dizer aqui para vocês. Então, primeiro, jamais excluir. Quando você exclui alguém, você tá fazendo um sintoma, vai reverberar, vai respingar, vai prejudicar alguma área da sua vida. Pessoas são um potencial para a sua vida. Aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou boa, outras pessoas têm, outras pessoas são boas e irão nos ajudar a potencializar aquilo que eu posso fazer com, com a presença, a ajuda de outras pessoas. Né? Por exemplo, eu conhecia uma menina que um colega meu conhecia o esposo dela, e aí ele disse assim: Osete, eu encaminhei uma pessoa para falar com você, porque eu acho que vale um café esse contato aí e tal. E por fim a gente trocou uma ideia, e aí eu descobri que eu não sabia que ele era o marido dessa menina, que já é uma colega que a gente já conversava antes. E, e aí eles têm uma editora e eu estava procurando para lançar o livro e tal, então a gente está conversando. Então, pessoas encurtam o nosso caminho de chegar aonde nós queremos, sabe? Então, isso é mega importante. Então, a gente precisa prestar atenção. Nunca excluir, seja pessoas da sua família, pessoas do seu convívio, é respeitar. Não significa que tem que carregar todo mundo, significa que você vai olhar para frente, você vai respeitar e vai seguir o seu caminho, certo? Então, como fortalecer os relacionamentos? O primeiro passo é pertencimento. Olhar, todas as pessoas pertencem, respeita cada uma delas, segue o seu caminho. Pessoas são potenciais maravilhosos, desculpa, para você conseguir conquistar aquilo que você quer. Faz sentido isso para você? Conta aqui para mim. Põe um joinha se isso faz sentido para você. Depois, o segundo é a ordem. O que que é a ordem? Observa num ambiente de trabalho. Você é a pessoa que chegou depois. Quem estava ali antes? Ocupando aquele cargo, por exemplo, aquela função que você foi fazer. Você é a primeira ali? Não. É a segunda? Não. Ah, Elisete, eu sou a terceira pessoa que está passando por esse cargo. Ou, sabe, tem uma hierarquia, tem o chefe, tem os supervisores, tem o, sabe?
Então, tem uma hierarquia. Essa hierarquia, essa ordem de chegada também é importante olhar, respeitar, perceber. Por quê? Porque isso influencia diretamente na nossa vida. Na família também? Muito na família. A família é só você observar. Quando algumas pessoas não se dão bem, os irmãos têm dificuldade entre si, falta alguém, ou alguém está fora do lugar, ou tem alguma coisa errada, vai ter sintoma. Aonde tem paz, a ordem reina, a ordem, a hierarquia. Quando não tem paz, tem atrito, tem dificuldade, tem brigas, isso é um grande indicativo para nós. Ou falta alguém, ou alguém está fora da sua hierarquia, está fora do seu lugar. Guarda essa frase, tá? Guarda aí, anota essa frase. No meu lugar, eu tenho força. Exemplo, qual é o meu lugar na minha família, por exemplo, Elisete. Lá na minha família tem a minha irmã mais velha de todas, tem um outro irmãozinho que ele é falecido, mora com o papai do céu, então ele é o segundo. Tem o meu irmão mais velho, depois antes de mim, e depois tem eu. Eu sou a quarta filha. Quando eu não sabia disso, a gente contava que nós éramos apenas três irmãos, porque a gente não contava com esse aqui que mora no céu, né? Então, não. Ele chegou a nascer? Não, ele faleceu, tinha 7 meses de gestação. Então, ele também conta. Então, eu não posso ocupar esse lugar aqui, nem esse meu irmão, sabe? Então, essa ordem precisa ser respeitada, e a ordem, ela é maravilhosa. Esses indícios de briga, desavença, desentendimentos, a gente já consegue perceber na família, no trabalho, nos relacionamentos, lá no casamento, como que a gente consegue identificar que falta ordem? É quando um se sente maior do que o outro, ou um na relação se sente inferior ao outro. No casamento, homem e mulher são equivalentes. Equivalente significa tem responsabilidades iguais, 50% do homem, 50% da mulher, né? Então são ali, são equivalentes. E cada um dentro do seu papel, cada um na sua necessidade, vão construir isso juntos. Então um não é melhor e o outro pior. Compreende? Isso é muito importante. E o terceiro ponto que eu vou explicar aqui para você é o equilíbrio. E esse equilíbrio aqui nas relações, ela é muito importante. No relacionamento de casal, então, o equilíbrio grita. Oi, Camila, seja bem-vinda, querida. O relacionamento de casal, o equilíbrio nunca pode faltar, porque a hora que ficar meio manquinho assim, vai dar problema na relação. Vai dar problema em qualquer relação, no trabalho, na sua família, equilibrar. O único que essa lei do equilíbrio não cobra é entre pais e filhos. Por quê? Porque entre pais e filhos, os pais são maiores na hierarquia. Então, os pais dão e os filhos tomam. A gente vai ter uma dívida eterna com os nossos pais, porque eles nos deram o maior bem que nós poderíamos ter tido. Qual é esse bem? A vida. A vida. E se nós não formos gratos à vida, ela não vai para frente. Significa eu não tomei a vida, eu não fiz ela funcionar, eu não fiz ela seguir em frente. Então eu vou até estar por aqui, mas eu vou enfraquecido, eu vou com dificuldade, eu vou ter, sabe, assim, muito peso, muita dificuldade de ir para a vida, ok? Então, tomar a vida, tomar os pais. Então, na lei do equilíbrio, os pais são grandes, os filhos pequenos. Então, os pais dão e os filhos recebem. Zete, eu não posso ajudar meu pai e minha mãe? Pode, do seu lugar de filha.
do meu lugar eu tenho força. Então, é desse lugar que a gente ajuda pai e mãe, que a gente contribui, que a gente olha para o nosso irmão, que a gente ajuda um colega, que a gente está lá no trabalho e respeita o lugar dele. E quando eu sou aquela pessoa boazinha, mulher às vezes senta muito nesse lugar. Sabe aquela mulher boazinha? Cuida de um, cuida do outro, lá no trabalho, fala, leva lanche, dá conselho, ajuda, faz tudo. Mulher conta muito isso para mim, gente. Eu não sei como é você, mas as mulheres contam muito isso para mim. Zete, eu cuido de todo mundo, mas não sobra tempo para mim. E se não sobra tempo para você, você faz o quê? Faz o quê com você então? Fica de fora, sabe? Aí você não está equilibrando as relações. E aí, às vezes, você vai se sentir cansada, sugada, não tem mais nada para dar, tá exausta, e sabe o que as pessoas fazem? Vão embora da sua vida. Elas te abandonam, elas te deixam. E aí o que você pensa? Mas eu fiz tudo! Mas eu ajudei tanto no trabalho ou nas amizades, que ingrata! Porque desequilibrou a relação. Isso são sintomas que vão aparecendo para nós. E que sintomas são esses? Isso que eu estou contando. As pessoas ficam chateadas com você do dia para a noite, sabe assim, parece do nada? Sabe assim, aquele amigo que parece que desapareceu? Um amigo que foi embora e nunca mais deu as caras? Que isso? Nem nunca mais falou comigo, sabe? Desequilibrou, você deu muito. Então, a gente precisa cuidar, só dá aquilo que o outro pode retribuir. Então eu sou obrigado a retribuir, é uma necessidade do ser humano. Sabe assim aquele exemplo? Por exemplo, uma pessoa convida você para o aniversário dela, né? Vamos supor que a Pamela me convidou para o aniversário dela. E a Pamela não tinha muita obrigação de me convidar para o aniversário dela, mas ela me convidou. E aí, depois, como que eu me sinto? A hora que eu for fazer o meu aniversário, se eu fizer alguma coisa, uma jantinha, alguma coisa, como que eu me sinto? Eu não me sinto no dever de convidar a Pamela de volta para o meu aniversário? Isso chama-se reciprocidade. Ser humano tem necessidade de reciprocidade, tá? Mas é o equilíbrio que está ali, ó, chamando, puxando o equilíbrio é super importante para manter as relações firmes, maduras. Então, você dá um pouquinho e espera para que o outro consiga retribuir, para que o outro dê também. No relacionamento de casal, por exemplo, o marido levanta mais cedo e leva um cafezinho na cama para a esposa, por exemplo. E aí, daqui a pouco, a esposa, que sabe que foi tão bom que ele lembrou e ele levou um cafezinho para ela, agora ela vai fazer um pouquinho mais para ele, nesse sentido, sei lá, agora vai fazer uma comidinha que ele gosta, sabe? Ou, sei lá, já vi gente dizendo assim: eu peço para minha esposa escolher o que ela quer que eu faça de comidinha, porque eu gosto de cozinhar, o marido contando, né? Então, faz uma coisa, a mulher gosta de fazer a sobremesa, então ela faz a sobremesa que ele gosta, sabe? Então, são coisas simples, mas que no dia a dia vai fortalecendo essa relação. Então, você quer fortalecer os seus relacionamentos, precisa seguir as regrinhas dessas 3 leis, que vai fortalecer você e a sua relação. Então, no relacionamento de casal, isso fica gritante. Por quê? Porque convive todos os dias. Tá ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia tá ali com aquela pessoa. E se a gente não perceber, um dá mais e o outro dá menos. E aí faz o quê? Desequilibra a relação. E aí vira uma dificuldade. Daqui a pouco estão brigando e nem sabe por que estão brigando. Às vezes estão em discussão e daqui a pouco está dizendo: eu não aguento mais ele, ou eu não aguento mais ela. Por quê? Porque o desequilíbrio cresceu
muito. Então, a gente precisa prestar atenção. Então, todos pertencem, recapitulando aqui, né? Todas as pessoas do meu relacionamento pertencem, nada de fazer exclusão, percebe lá na família quem está faltando, mesmo aquelas ovelhas negras que a gente diz, ah, ovelha negra da família, ah, esse é aquele que enche o saco, ah, esse é o fofoqueiro, ah, esse é aquele que, né, não bate muito bem, sabe? Aquelas queixas de família. Família é o melhor lugar, vou contar para vocês. Vou contar. Família é o melhor lugar para a gente desenvolver as nossas habilidades e testar todas as coisas que a gente aprende. É lá que eu desenvolvo muito a minha capacidade de flexibilidade e todas as técnicas, ferramentas que eu aprendi foi na minha casa, com o meu esposo e as nossas filhas, e nos nossos familiares, né? Na casa da família dele, na casa da minha família, que eu apliquei todas as minhas técnicas e ferramentas para avançar, para experimentar na prática aquilo que hoje eu ensino. Então, família é o lugar top das galáxias para você testar tudo. E eles nem precisam saber, tá? O bom de tudo é que eles não precisam saber. Você está fazendo o negócio funcionar e eles nem sabem disso, tá? Então, o pertencimento, a ordem, o que é? A ordem de chegada, primeiro, segundo, terceiro, respeitar aí as hierarquias na família. Quem é a hierarquia maior? Pai e mãe. Depois, os filhos, sabe? Então, a gente tem uma geração bastante que às vezes está invertendo valores da família, deixando os filhos gritarem aí com os pais, isso dá problema. Nas empresas e nos relacionamentos de amizade social também precisa prestar atenção nisso. E o equilíbrio, quando você faz alguma coisa para alguém, espera para que esse outro alguém tenha um movimento também, faça também e assim possa fortalecer a relação entre vocês. Porque se de repente parece que alguém saiu da tua vida e você ajudou tanto, é porque você feriu esse pequeno grande detalhe do equilíbrio, né? O equilíbrio precisa reinar nas relações. Se um fizer demais ou se achar o outro muito poderoso e eu sou tão pequenininha na relação, as coisas não funcionam. E aí o relacionamento rompe, né? Então, lembra lá no começo, quando eu contei a história de quando a minha professora, a minha mentora lá começou a falar que a gente precisava disso para ter êxito na vida e na profissão? Então, é isso. Nas relações como um todo, a gente só fortalece, consegue ter esse grande êxito e essa força quando a gente olha para essas três leis que elas atuam na nossa vida ao mesmo tempo. E elas vão trazer sintomas, tá, gente? Tem pessoas que não conseguem manter-se no seu lugar, na família, por exemplo. E isso reflete no trabalho, reflete nas amizades, em algum momento começa a adoecer. E aquilo que a gente não faz, o nosso corpo, ele é super inteligente e ele vai responder. Então, ele vai trazer dificuldade. Então, começa a adoecer aqui, adoecer ali. Essa semana conversei com uma pessoa que estava com um problema na perna. Conversa vai, conversa vem, dentro da nossa sessão, experimentando tal. Eu já tinha dado algumas orientações, e aí ela trouxe algumas coisas sobre isso, que ela já tinha sido orientada antes. Você fez isso? Não. Isso aqui? Não. E esse outro aqui? Você colocou em prática? Resolveu? Não. E aí, tudo isso aqui estava ligado à relação problemática que ela tinha começado, assim, na perna. Na sessão, a gente trabalhou algumas coisas e depois ela mandou, Elisete, a minha perna tá melhor. Eu fiz isso aqui que você falou.
e a dor da perna, a dormência que ela estava sentindo foi embora, porque era o corpo dela gritando por algo que ela não tinha feito, que já precisava ter resolvido, não foi resolvido, não foi feito, sabe? Então, aquilo que a gente precisa fazer de movimento e a gente não está fazendo, o nosso corpo vai refletir. Então, aquilo que a gente não faz, nosso corpo inteligente começa a comunicar. Não sei se vocês já sabem, né? Mas provável, são inteligentes aqui. 95% das nossas doenças são psicossomáticas. A ciência já pesquisou, já tem várias pesquisas em torno disso, que muitas doenças são psicossomáticas por aquilo que eu não fiz no tempo que deveria ter feito, aquilo que eu não resolvi, o sentimento que eu não liberei, no sinto muito do seu coração que você não liberou, né? De carregar as pessoas nas costas. Eu brinco assim, ó, as pessoas têm alça, né? Ou têm braços. Eu digo, as pessoas têm braços. Por quê? Porque se tivesse alça era mochila e você podia carregar nas costas. Mas como você tem braço, não deve carregar ninguém nas suas costas, certo? Respira, solta, olha essas três leis. Num outro momento eu vou trazendo aqui mais exemplos sobre isso. Agora eu preciso encerrar, porque tem atendimento em seguida. Semana que vem vou fazer live de novo, a gente vai estar aqui uma vez por semana e a gente vai construindo um relacionamento aqui. Vou estar lançando um livro, vou também estar é, criando um grupo para mulheres online para a gente se encontrar, para a gente fazer mentoria dentro dos relacionamentos, dentro do relacionamento de casal também, falando sobre família, sobre como a gente se fortalecer aí e a gente vai estar junto na próxima semana e eu vou contando mais um pouquinho para vocês. Sou o Manuel do Espírito Santo. Oi, Manuel, seja bem-vindo. Um abraço. Tá joia? Então a gente encerra por aqui hoje. Presta atenção nesses três pontos que eu disse para vocês: pertencimento, ordem e equilíbrio. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct e a gente troca uma ideia e conversa. Tá joia? Ó, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Encerrando aqui também. Deixa eu encerrar aqui. Beijos.